Olá, amigos do Orquidarte Dailton, olá, amigos do Orquídeas Terras, proprietário Fernando, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fernando? É um prazer estar com o Fernando aqui no Orquidarte Dailton. Convidei o Fernando para estar fazendo uma parceria aqui, né? Eu vou fazer alguns questionamentos para ele, ele vai expor aí nesse vídeo sobre os critérios para julgamento das cattleyas valquirianas, né? Os critérios de avaliação das cattleyas valquirianas. Para quem não conhece o Fernando tem um orquidário lá em Uberaba que se chama Orquídeas Terra, né? Uberaba situa-se mais ou menos a 480 a 485 km de Belo Horizonte. E o Fernando tem 18 anos de produção de melhoria genética de valquirianas e 27 anos de produção em estufas, né? Pelo que nós conversamos. E o Fernando, ele começou na mesma época, quase na mesma época do André Cavassini. O André Cavassini começou em 89 e ele começou em 93. E os demais orquidófilos vieram bem depois, principalmente o pessoal ali do Espírito Santo, né? Teve alguns orquidófilos do Espírito Santo até que levou algumas genéticas lá do Orquídeas Terras para o Espírito Santo. E o Fernando, diferente de muitos orquidófilos, ele iniciou seu cultivo com valquirianas, aperfeiçoou com valquirianas e especializou em valquirianas. Talvez foi por isso que levou ele a ser hoje o maior produtor de melhoria genética de valquirianas do Brasil. Então, para se julgar uma catleia valquiriana, tem-se determinados critérios em uma exposição. E para isso foi criada uma planilha, inclusive o Fernando participou da criação dessa planilha, né, de avaliação das cattleyas valquirianas. E na realidade essa planilha ela serve não só para aquela pessoa que vai expor a sua orquídea lá nas exposições, mas para você que tem talvez uma matriz em casa, que quer entender as características da sua planta, que quer entender a floração da sua planta, que quer entender a forma geral da sua planta. E justamente esses critérios que tem na planilha. A planilha vem lá com 3 critérios. Forma geral, características, né, apresentação e floração. No primeiro critério, de forma geral, nós temos 5 tópicos: pétalas, sépalas, labelo, planicidade e triangulação. O Fernando, ele vai iniciar a fala dele trazendo um pouco dessa criação, dessa confecção da planilha, né? E também, logo após, ele vai falar sobre a pétala, a sépala e o labelo. A pétala vale 10 pontos, a sépala vale 10 pontos e o labelo também vale 10 pontos. Na forma geral, esses 5 tópicos que eu falei para vocês valem 60 pontos. 10 da pétala, 10 da sépala, 10 do labelo, 15 da planicidade e 15 da triangulação. E o Fernando vai começar a fala depois dele falar da planilha. Ele vai trazer a pétala, a sépala e o labelo, tá? Fica a fala contigo, Fernando. Bom dia, pessoal, bom dia, Dailton. Agradecer o Dailton por essa oportunidade de estar aqui falando sobre critérios de avaliação e qualificação das flores da catleia valquiriana. É realmente um tema muito importante e bem interessante para quem cultiva a espécie. Parabenizar o Dailton pelo excelente trabalho no canal Orquidarte Dailton. Ele leva muito conhecimento e de muita qualidade a todo mundo. Parabéns, Dailton. E vamos falar um pouco sobre a criação da planilha. E essa planilha foi reformulada através de uma planilha da OS nos Estados Unidos, pela Associação da Catleia Valquiriana, na data da fundação, em 99. E depois ela foi reformulada, eu até participei dessa reformulação, eu não lembro o ano certinho, com o César Venz, o André Cavassini, Leonardo Rodrigues e vários outros apaixonados pela espécie. E chegamos nessa planilha atual, que inclusive eu acredito que seja bem atual aí, que não precise ser reformulada aí
durante um bom tempo, porque realmente é uma planilha que dá para ser utilizada ainda durante alguns anos aí, que realmente as coisas vão evoluindo e acaba precisando de alguma reformulação, né? E a planilha é muito importante. A gente hoje vai falar aqui não com relação a julgamento. A planilha é uma planilha de julgamento, mas a importância dela não é só com relação ao julgamento, mas principalmente para que todo mundo possa saber quantificar e qualificar suas plantas, né? Muita gente pergunta, manda foto, querendo saber se a planta é boa, se é ruim, e realmente é difícil falar isso por foto. Então o legal é que cada um aprenda a fazer essa qualificação de suas plantas mesmo, e a planilha é uma forma muito legal. Vale lembrar que a planilha, ela certamente vai pontuar as melhores plantas diante desses critérios de avaliação. E muitas vezes uma planta muito bonita, que às vezes a gente acredita até que é a melhor das nossas plantas, possa ficar atrás de uma planta que a gente não acredita ser melhor que a outra. Mas uma coisa é a planta ter muita pétala, muita sépala e não ter planicidade, ela chamar atenção visualmente de frente, mas acaba que quando a gente joga nesses critérios de planilha, a planta acaba não tendo essa qualificação que a gente espera. Vamos então começar aqui. Eu vou inverter a câmera para a gente falar um pouco sobre pétalas, sépalas e labelo, que são os primeiros quesitos dessa planilha. Bom, pessoal, para quem assistiu nossa live de domingo, eu mantive aqui as principais plantas, exatamente para fazer esse vídeo para o Dailton. E vamos começar a falar sobre pétalas, sépalas e labelo aqui, usando a Misguará Cavazzini, que acredito que seja a planta mais equilibrada aqui hoje. Então, em sépalas a gente deve avaliar o acabamento. Quanto mais redondo, melhor esse acabamento, né? Quanto mais larga for, melhor. E a planicidade da sépala, que é o que? Reparem que a sépala superior está alinhada com as inferiores, extremamente alinhada. Não são côncavas, são chapadas igual um papel. E ao contrário, essa flor aqui, por exemplo, que é uma flor visualmente de frente excepcional, a gente tem um problema sério de sépala. Que as sépalas são côncavas, como se fossem conchas de pegar feijão. Olha aqui, olha. E isso é um defeito realmente gravíssimo, que inclusive influencia bastante na planicidade da flor. Se vocês notarem aqui, as sépalas, quando são côncavas, elas tendem a ficarem jogadas para frente, né? Olha aqui. E isso interfere inclusive na planicidade geral da flor mesmo, tá? Vamos falar sobre pétala. Quando a gente vai julgar a pétala, a gente avalia o formato da pétala, quanto mais redonda melhor. A largura, que inclusive para uma flor perfeita, a largura deveria ser a metade do diâmetro da flor. E a planicidade também das pétalas, sem rugosidade, sem dobraduras, igual essa planta aqui no caso, ó. A gente nota muita rugosidade, muitas dobraduras na pétala, tá vendo? E que de frente a gente não nota tanto. Isso inclusive deixa claro aí o porquê de não conseguir fazer uma avaliação de plantas por foto ou vídeo, né? Muito complicado, a gente não vê vários critérios que são utilizados, tá? E por fim, avaliação do labelo, né? Que é composto do lóbulo medial com os lóbulos laterais. Então a gente faz avaliação do que? A gente avalia a largura do lóbulo medial, a largura, tamanho, né? E a gente avalia o ângulo do lóbulo lateral. Se a gente notar aqui, esse labelo
está em 45 graus em relação à flor. A gente consegue de frente ver ele inteiro. E não alguns, por exemplo, que são em 90 graus. A gente consegue ver o labelo meio que virado para cima, assim, ó. E isso não é legal, isso perderia ponto. Então esse ângulo de labelo é muito bom, que a gente de frente vê ele inteiro, ó. E por último, a avaliação dos lobos laterais. A gente nota aqui, por exemplo, lóbulos laterais abertos, né? Que não encontram, não recobrem a coluna, são jogados para trás. E já nesse caso aqui, eles são bem perfeitos, dando fechamento, sem rugosidade, sem ondulações. E é bem isso aí. Fica aí com você, Dailton. Então, o Fernando fez a fala dele aí, né? Finalizando as pétalas, sépalas e labelo. Lembrando-se que cada um vale 10 pontos. Lembrando-se que cada um vale 10 pontos. Sépala vale 10, pétala vale 10, labelo vale 10. Agora, o Fernando, ele vai falar sobre a planicidade e a triangulação. O que seria a planicidade? Se a sua flor ela é plana, mas para ver se a valquiriana ela é plana, precisa que ela seja vista de perfil, tá? É o que o Fernando vai mostrar para vocês. O perfil aí, vocês vão observar bem tanto o perfil com relação às sépalas, como também com relação às pétalas. E com relação à triangulação, as medidas têm que ser iguais das extremidades apicais da sépala e das duas extremidades apicais da pétala, seguido pelo labelo medial, né? Formando um triângulo equilátero sobrepostos, né? Forma um triângulo equilátero sobrepostos. Vocês vão ver aí que o Fernando vai estar colocando para vocês. Segue aí, meu amigo. Bom, pessoal, então vamos falar sobre planicidade e triangulação, né? Vamos começar com planicidade aqui primeiro. O que é planicidade? O que a gente julga em planicidade? Novamente eu vou usar a Miss Guará Cavazzini para mostrar o que é planicidade. Notem aqui o quanto essa flor aqui é plana, observada de lado, que aí entra aquele ângulo do labelo, né? As sépalas bem retas, a parte superior com as inferiores, a pétala a gente nota bem plana também. Então essa é uma planicidade muito boa. Notem aí, ó, se a gente pegar alguma outra planta aqui, ó, nós não teremos essa planicidade, tá vendo? Aquela outra planta das sépalas côncavas, olha o quanto perde na planicidade. E isso seria a planicidade. Quanto mais plana, mais harmônica fica, né? E mais pontuação vai receber. A triangulação, ela é vista de frente. Então a triangulação seria a formação de um triângulo na base apical das 3 sépalas, um triângulo equilátero, e da ponta das 2 pétalas com a base do lóbulo medial. Seria 2 triângulos invertidos, né? Isso sim seria triangulação. Essa planta, por exemplo, também tem uma triangulação muito boa. Se vocês notarem pelas sépalas, a gente consegue ver um triângulo bem perfeitinho ali, que está sendo formado pela base apical das sépalas aí. Então em triangulação a gente julga isso. Então, o Fernando fechou aí a parte do primeiro critério, né, que é forma geral. A forma geral, ela tinha lá pétala, sépala, labelo, triangulação, planicidade,
valendo aí 60 pontos esse primeiro critério aí. 10 pontos da sépula, 10 pontos da pétala, 10 pontos do labelo, 15 pontos da planicidade e 15 pontos da triangulação. Agora nós vamos passar para o outro critério. O outro critério somando vai valer 25 pontos, que é 5 pontos da cor, 5 pontos da cor, 10 pontos da substância e 10 pontos da textura. A cor ela tem que ser homogênea, não pode ter duas tonalidades na cor, tá? Um tom mais claro, um tom mais escuro. Isso é defeito na floração. A cor tem que ter homogeneidade. Com relação à substância, é o que você pode pegar, é aquela suculência que você pode tocar na floração. E com relação à textura, é o brilho que tem toda a superfície da floração da valquiriana. Mas o Fernando vai mostrar para vocês aí. Tá com você, meu amigo. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar sobre cor, substância e textura. Vamos começar por cor. Muita gente acredita aí que a cor teria a ver com a intensidade da cor. Então, muita gente já pergunta como ficariam as albas, e isso não tem nada a ver, tá? Cor na planilha quer dizer defeito de coloração. Vamos mostrar uma aqui, ó. Um defeito bem nítido de coloração. Olha aqui, uma despigmentação. Até tem uma pequena aqui também, ó, tá? Isso sim é desclassificado em cor, defeito de coloração, e não a intensidade da coloração. Agora, partindo para a substância, vamos exemplificar com essa planta aqui. Em substância, a gente avalia o que? A grossura das peças florais, a suculência das peças florais, que é o que a gente pega, né? A grossura do que a gente pega aqui, que é a suculência. Então, isso é substância. E por fim, a textura seria esse brilho que a gente vê nas extremidades, né? Então, ela perderia textura quando? Quando a pessoa mexe demais na planta e fica marcado, acaba comprimindo aqueles pelinhos que fazem a flor brilhar. A planta mais velha, que acaba tendo esses defeitinhos aqui, ó, quando vai finalizando, né? Ou quando chove e dá aquelas pintinhas de aquele fungozinho de botrytis, né, na flor quando chove. Isso sim é tirado no critério de textura, tá? Então são esses três aí também existentes na planilha. Então, e com isso aí, Fernando fecha o segundo critério, né? Com relação à cor, substância e textura, valendo 25 pontos. 5 pontos da cor, 10 pontos da textura e 10 pontos da substância. E agora nós vamos entrar para o último critério. O último critério está relacionado com a apresentação e floração, que são divididos em 3 tópicos: disposição, quantidade e tamanho. Disposição vale 5 pontos. Quantidade vale 5 pontos e tamanho também vale 5 pontos. Quando a gente fala de disposição, é como é que a flor ela está disposta no vaso. Se ela está bem tutorada, ou então se a floração já tem uma disposição ali natural da flor, tá? E a gente vai ver também com relação ao tamanho das pétalas, o tamanho das sépalas e a quantidade de flor em cada haste floral. Me parece, para ser julgado, precisa no mínimo 2 flores em uma haste floral. Mas eu passo essa fala aí para o Fernando. Segue aí, meu amigo. Pessoal, e por fim, para completar os 100 pontos, nós temos disposição das flores, né? Quantidade de flores e tamanho das flores, que é um critério aí de 3 itens, exatamente como critério de desempate. Então, disposição seria exatamente isso aqui, ó. A gente nota as plantas sem estaqueamento, sem nada, elas abriram, se formaram, se posicionaram muito bem posicionadas, bem dispostas, né? O mesmo aconteceu com aquela ali.
mas que não tem problema algum elas serem posicionadas com a separação aqui desse arame com o estaqueamento, tá? Isso não tem problema algum, não aumenta ou diminui a pontuação em relação às que não tem. Isso é disposição. O que precisa é estar bem disposta, não pode ficar uma flor amontoada na outra, assim, e se elas estiverem bem organizadas no vaso, isso sim é disposição. Com relação ao tamanho, que é um critério de desempate, a gente olha, deixa eu pegar uma planta menor aqui para ilustrar aqui. Essa planta, apesar de não ser tão menor, mas é uma flor menor que as outras. Então a gente observa bastante isso, porque para a planta florescer maior, ela realmente gasta muito mais energia. Então é um critério de desempate levado em consideração. E por fim, a quantidade de flores. Lembrando que para julgamento ou mesmo para avaliação, igual essa plantinha, apesar de ser muito boa, ela tem uma só flor. Ela até tinha 2 botões, mas caiu. E então essa plantinha não seria avaliada, tá? Então o critério aí é que tenha pelo menos 2 flores maduras, uma haste com 2 flores maduras, não pode ser uma flor de um lado e uma flor de outro. E quanto mais flores, maior a pontuação, certamente. Então a quantidade fica bem claro, né? Quantidade, tamanho e disposição são itens bem claros aí, que fica bem fácil de entender. E aí a gente fecha a planilha com 100 pontos. Dailton, agradecer você mais uma vez pelo convite. Fiquei realmente muito honrado em poder falar da Cattleya valquiriana no seu canal. É a nossa paixão aí há quase 30 anos cultivando, e há mais de 17 anos, quase 18 anos, fazendo um melhoramento com muito critério, muito carinho. Realmente a nossa paixão aqui é a Cattleya valquiriana. E deixar aqui para todos que tiverem alguma dúvida, podem nos procurar através do nosso canal no WhatsApp, nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, e deixar o convite para que venham visitar e conhecer nossas estufas. Você também, Dailton, vem aqui a hora que a gente já puder fazer esses encontros, né? E estou sempre à disposição. E mais uma vez, obrigado a todos aí e um bom dia. O Fernando acabou de fechar, né, a planilha, 100 pontos aí, com o último critério, apresentação e floração, dentro dos tópicos da disposição, quantidade e tamanho. Cada um tópico desse vale 5 pontos. Somando com os tópicos, com os critérios anteriores, o primeiro critério foi 60 pontos, o segundo critério é 25 e esse critério agora é 15, para finalizar, para fechar aí os 100 pontos com relação à avaliação da Cattleya valquiriana. Eu quero agradecer de coração, no fundo do coração, o Fernando pela parceria. Espero contar com ele novamente com algumas dúvidas sobre o cultivo, né, das Cattleyas valquirianas, que normalmente surge, que a gente tem, né, ou algumas mudanças, o que está sendo bom, o que está sendo ruim. Mas eu quero agradecer a ele de coração pela essa parceria, sim. E também quero pedir aí os membros do canal Orquidarte que entre lá no Orquídeas Terra no Instagram e também no Orquídeas Terra no Facebook, né, e se delicie lá com as valquirianas do Fernando. Vocês viram aí a qualidade das valquirianas que ele fez a explanação aí pra gente, né? Ele explicou direitinho aí sobre esse critério de avaliação. Então vocês viram que as plantas, que as orquídeas realmente são valquirianas de altíssima qualidade, valquirianas de exposição. Então eu quero agradecer a parceria. Espero, quando passar essa pandemia aí, a gente poder estar junto aí em Uberaba, né? Já fui uma vez em Uberaba, mas tem muitos anos, não conheço Uberaba de direito, mas faço questão de ir para conhecer os Orquídeas Terra. Fernando, agradeço de coração,
Que Deus te abençoe aí na sua vida social, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, tá? Um beijão, um forte abraço no coração.